Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carolina Vieira e a gente vai dar início aí às nossas aulas de nivelamento geométrico. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de nivelamento, ou seja, a obtenção de cotas ou altitudes a partir do nível. O nível que é esse equipamentozinho que nós estamos vendo na imagem. Então, o nível é aquele equipamento que só tem o giro na horizontal, para um lado e para o outro. A minha luneta não vai girar na vertical, para cima e para baixo. Lembrar que a gente já fez aí as nossas aulas a respeito das partes constituintes do nível. Recomendo que vocês voltem lá naquela aula para dar uma refrescada e uma revisada. Então, nós temos aqui uma imagem, tirei essa imagem do Google Earth, é uma imagem lá do nosso campus, do Cefet, aqui de Curvelo. E nessa imagem, a gente consegue ver aí, projetado, né? É uma imagem aérea, a gente consegue perceber as edificações que tem lá no nosso campus. Então, para quem não conhece o Cefet ainda, para quem nunca foi lá nesse espaço, vai ter oportunidade de ir, né? Nós vamos fazer aulas práticas esse semestre, mas nós temos aqui um prédio de salas de aula, que nós chamamos de prédio escolar 2, um outro prédio também com salas, mas hoje aonde estão os laboratórios, nós chamamos de prédio escolar 1. O nosso prédio administrativo está localizada a biblioteca, as salas da administração, a direção, as coordenações de curso. O restaurante universitário, que é onde todo mundo almoça e janta aí, tem tanto tempo. A cantina, que é onde é vendido aí o lanche para o pessoal. Nós temos a quadra, o ginásio, temos um pequeno depósito aqui atrás e lá no cantinho nós temos a localização do nosso canil do projeto aí CPETS, para quem não conhece. É um projeto que abriga aí ou que regulariza a existência dos nossos doguinhos aí no campus, dos nossos cães que antes ficavam soltos por aí, hoje eles moram lá no canil. E temos a entrada do nosso campus, que é a portaria. Então, beleza, agora que a gente já conhece todos esses prédios do Cefet, vamos ao que interessa aqui para a nossa disciplina. A minha pergunta para vocês é o seguinte: qual a cota dos prédios do Cefet, tendo como referência de nível a portaria? Então, olha só, eu quero saber a cota do prédio escolar 1, do prédio administrativo e assim por diante, partindo de uma referência de nível que vai estar lá na portaria. Então, basicamente, o que eu quero é isso daqui. Temos os prédios, prédio 1, prédio 2, prédio administrativo, o Marcelo, que é onde era o proprietário da cantina, o restaurante, a quadra, o depósito. Eu quero saber a cota de todos esses pontinhos em amarelo, tendo como referência de nível a portaria. E a portaria está aqui bem na entrada. Estou informando que a cota da portaria é uma cota 100. E aqui é importante a gente relembrar a diferença de cota e altitude. A altitude está relacionado com o nível médio dos mares. Então, eu tenho uma referência nacional. Está relacionado com o 0 de Imbituba, Santa Catarina, aqui para nós. Cota é quando eu vou estipular uma referência, que é o que está acontecendo aqui. Eu estou estimando que a portaria está na cota 100. Eu estou fornecendo essa informação. Todas as outras cotas serão obtidas a partir dessa cota de referência. Então, todas as demais vão ter correlação com esse valor de 100. E aí, a gente vai obter a cota em cada um dos prédios. E aqui é importante a gente pensar o seguinte: nesse exemplo que eu estou aplicando, eu não quero necessariamente a cota nessa posição do prédio 2. Pode ser obtido em qualquer posição aqui no entorno do prédio. Então, eu poderia pensar em qualquer posição aqui no entorno do prédio, pensando que o nível do prédio ele é praticamente constante. Então, a variação de nível entre uma ponta e outra vai ser pequena. Nesse caso, nós não estamos trabalhando com essa variação tão pequena. Eu quero trabalhar com vocês o processo de nivelamento geométrico para distâncias mais extensas. No prédio administrativo, a mesma coisa. Eu poderia pegar uma cota em qualquer posição. No prédio 1,
a mesma coisa. Vocês vão perceber que isso vai ser importante no desenvolvimento dessa atividade que a gente vai trabalhar. Então, aqui o interessante para a gente é pegar uma cota em qualquer posição no entorno desses prédios. Beleza, para fazer esse procedimento, então, nós vamos precisar de alguns equipamentos. Os equipamentos utilizados no nivelamento geométrico são esses que estão aqui na imagem. Então, nós temos o tripé para servir de sustentação para o nível que vai permitir a leitura dos pontos e os pontos que estarão sendo localizados pela mira. Então, a mira vai servir para fazer a leitura com o equipamento e o equipamento estará apoiado sobre o tripé. Na mira, no caso, nós vamos fazer a leitura dos fios estadimétricos. Nós vamos fazer a leitura dos 3 fios, fio superior, fio médio e fio inferior. Sempre fazendo a leitura dos 3 fios, apesar de, no nivelamento, nós utilizarmos o fio médio para a realização das nossas contas. Então, eu trouxe um exemplo para demonstrar o uso do nivelamento geométrico em campo. Nós temos um operador, que é a pessoa que está olhando no equipamento, o nível e o tripé. O tripé está apoiado sobre um ponto, o nível sobre o equipamento e a pessoa fazendo a leitura lá na minha mira e a mira que está sendo segurada por um auxiliar. O auxiliar está segurando a mira aonde eu vou fazer minha leitura. Para que eu estou fazendo isso? Estão vendo que está acontecendo uma escavação aqui atrás? Eu quero determinar se a cota que eles já escavaram, ela é a cota adequada, se eu vou ter que cortar um pouco mais ou eu vou ter que aterrar. Normalmente, quando a gente está fazendo um processo de corte, a gente não quer cortar para além da necessidade, porque o aterro vai gerar um custo. Então, eu vou cortando e fazendo checagens com a equipe de topografia. Para isso, a gente instala aí algumas estacas e marca ali os valores de corte e os valores de aterro. Então, nesse caso, o procedimento de nivelamento geométrico acontecendo. A mesma coisa nessa ilustração aqui da direita. Eu tenho o tripé posicionado sobre um ponto, o equipamento que está apoiado sobre o tripé, o operador que está fazendo a leitura e o auxiliar que está segurando a minha mira. Então, o auxiliar segurando a mira e aqui eu tenho uma escavadeira sobre esteira que está fazendo o processo de corte do terreno. Então, está fazendo o processo de raspagem. A gente consegue perceber que aqui já houve um determinado corte. Ele está checando, então, se quanto foi cortado é suficiente ou se eu vou ter que cortar mais, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente precisa de pensar é que eu vou posicionar o equipamento sobre o nível e quando eu faço isso, é um pouquinho diferente do que nós fazíamos lá na topografia 1, lá na parte de planimetria. Nesse caso, eu não preciso de obrigatoriamente instalar o equipamento sobre o ponto de apoio. Aqui eu posso instalar o equipamento em um ponto qualquer, em um ponto que não necessariamente esteja demarcado. Vamos relembrar o que é ponto de apoio? Ponto de apoio é aquele ponto que eu materializo na superfície. É aquele ponto que eu vou demarcar com um marco de concreto, com um pino de metal, com uma tinta, né? Eu vou fazer uma marcação de tinta. É um ponto físico, materializado. Eu vejo aquele ponto. Aqui nesse caso, eu não tenho necessidade de instalar o equipamento sobre o ponto de apoio topográfico. Então, eu vou instalar o equipamento em um ponto qualquer, mas a minha primeira visada vai ser feita obrigatoriamente na referência de nível. Então, eu sempre vou instalar o equipamento, não necessariamente sobre um ponto de cota conhecida, mas a primeira visada, que vai ser a minha visada de ré, será feita sobre o ponto de RN, sobre o ponto de referência de nível. Beleza, então a primeira etapa que a gente vai fazer no procedimento de campo vai ser ajustar as pernas do tripé e posicionar o tripé sobre o local que a gente vai querer estacionar. Então, instalar o tripé próximo do ponto que vai servir de referência de nível e do ponto que eu desejo medir, ou seja, determinar a cota. Então, eu tenho que fazer o ajuste das pernas do tripé para que ele fique adequado aí para minha altura de leitura. Posicionar o tripé mantendo a mesa o mais plana possível. Mesmos critérios que nós tínhamos lá para a instalação do tripé para a estação total. E aqui eu vou conseguir, então,
e posicionar o meu equipamento de tal forma que eu esteja próximo o suficiente da minha referência de nível, do meu ponto de ré, e próximo o suficiente do ponto que eu quero determinar as cotas. A distância recomendada pela norma, pela NBR 13133, é que essa distância não seja maior do que 80 metros, para o processo de nivelamento geométrico não ultrapassar a distância de 80 metros. Beleza. Posicionei o meu equipamento, vou fixar o meu equipamento sobre o tripé. Então, para finalizar o processo de instalação, posicionei o tripé, vou parafusar o nível sobre o tripé. E aqui, então, a gente tem a instalação do nível sobre o tripé, apertando esse parafuso de fixação. Tomar cuidado para não deixar o equipamento solto sobre a mesa e cuidado para não apertar muito e quebrar a rosca de fixação. Sabe quando a gente aperta a garrafa de café? Sacanear quem vai vir depois? Pois é, não pode fazer isso. Tem que ficar firme o suficiente para quem for usar o equipamento, não deixar o equipamento cair, ele não ficar solto, mas não precisa de ficar muito apertado para a pessoa que for retirar ou para eu na hora que for retirar não conseguir ali desparafusar. Então, tem que ser um ajuste leve. Então, não precisa ser apertado. Beleza. Posicionei o equipamento sobre o tripé. Nós vamos, então, fazer o ajuste dos calantes, dos parafusos calantes. Vamos nivelar a bolha, então. Garantir que eu estou criando um plano horizontal de referência. Essa é a etapa. Então, vou alinhar a bolha circular entre dois calantes. Então, eu vou posicionar minha bolha circular entre dois parafusos calantes, por exemplo. Vou ficar com essa bolha centralizada aqui no meio. Vou estar olhando a bolha aqui de cima. E vou realizar o procedimento de nivelamento do equipamento. Vou girar esses calantes de tal forma que eu consiga centralizar a bolha. Meu objetivo é que a bolha fique centrada, garantindo aí a geração de um plano horizontal de referência. Feito essa etapa, com a bolha entre dois calantes, eu vou movimentar só o terceiro calante. Eu posso girar ou não o equipamento. Com o nível, eu prefiro não girar o equipamento, porque eu acho a variação dele menor, então eu prefiro não girar o equipamento. Eu mantenho o equipamento na mesma posição e eu só vou mexer agora no terceiro calante, sem movimentar o equipamento, posicionando aí a bolha no centro. Centralizei a bolha? Beleza. Não centralizei a bolha, eu preciso de voltar para os dois parafusos anteriores, para os dois calantes, ajustar e depois ir para o terceiro. Então, eu tenho ali 3 calantes quando eu olho de cima no meu equipamento. Vou posicionar a bolha entre dois, movimentar esse calante e movimentar esse calante. Alinhei a bolha, vou movimentar só o terceiro calante. Não centralizei essa bolha? Volto para os dois iniciais e movimento eles de novo até tentar centralizar essa bolha. Nós vamos fazer esse procedimento em campo, mas ficou com dúvida, volta lá no vídeo de instalação da estação total, que é similar à movimentação dos calantes e dos parafusos. Então, aqui a gente consegue perceber essa bolhazinha. Eu quero fazer com que essa bolha ela esteja centrada no meu equipamento. Então, vou ter lá os meus 3 parafusos calantes, a minha bolha vai estar posicionada entre esses dois, eu quero fazer com que ela fique centralizada, igual essa imagem da figura. Se necessário, então, como eu disse, voltar aos 2 calantes iniciais para finalizar o procedimento de nivelamento, você poderá ter que realizar essas etapas entre os calantes mais de uma vez. Então, a gente faz esse procedimento, volta nos 2 calantes iniciais, vai para o terceiro, volta nos 2 iniciais, vai no terceiro mais de uma vez. O objetivo final dessa etapa é centralizar a bolha. Então, o procedimento só vai estar completo quando a bolha estiver centralizada. Então, eu preciso de centralizar a minha bolha. Então, aqui a gente volta lá para a nossa proposta de trabalho de campo. Nosso objetivo aqui é obter, então, a cota dos prédios do Cefet, tendo como referência de nível a portaria. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: ótimo, eu aprendi a etapa de instalação do equipamento, aonde eu vou estacionar o meu equipamento? Onde que eu vou posicionar esse equipamento?
eu pensei na estação do equipamento, nessa posição aí da marquinha rosa. Então, primeira posição do meu equipamento está aqui, estação 1, E1. Então, instalei o equipamento nessa posição. Então, como que eu vou fazer a instalação do equipamento? Posicionar o tripé, posicionar o nível sobre o tripé, fazer o ajuste dos calantes. Vou ter o meu equipamento pronto para iniciar a etapa de coleta de informações. Com isso, eu vou então estar pronta para fazer a leitura das informações sobre a mira. Aonde que a mira vai estar posicionada? Lá na portaria, no meu ponto de referência de nível. Então, agora eu vou ter condição de fazer a leitura dos fios estadimétricos. Temos o fio superior, o fio médio e o fio inferior. Então, a partir da minha leitura, eu como operadora aqui, fazendo a visada no nível, vou conseguir olhar a mira e fazer a leitura dos 3 fios. Então, após estacionar o equipamento, estamos prontos para realizar as medições sobre a mira. A gente vai, então, com o auxílio da mira divisada, buscar o auxiliar com a mira posicionada sobre o ponto de referência. A mira está lá na portaria, eu vou estar no equipamento, mas na hora que eu olho na luneta do equipamento, eu não consigo ver nada. Porque às vezes o ajuste da imagem não permite que eu veja o meu auxiliar. Então, para isso, nós vamos usar a mira divisada como auxiliar. A mira divisada fica na parte de cima da minha luneta, na parte superior do meu equipamento, e ela tem geralmente uma cruzinha branca ou um triângulo. Então, tem algumas possibilidades aí para a mira divisada, e ela vai servir como um guia para eu apontar o meu equipamento. Então, olhando na mira divisada, eu vou conseguir. Então, eu não vou olhar dentro da mira divisada, não. Eu vou afastar um pouquinho, vou ver a mira divisada, vou tentar ver a mira divisada e ver o auxiliar que está com a mira. É muito parecido com as miras que a gente tem geralmente em armas. Em armas, a gente sempre tem miras divisadas. Nós temos também no nível, no teodolito e na estação total. Serve para guiar a direção para onde a gente está apontando, para onde a gente está querendo observar. Então, o nosso objetivo aqui é ver a mira que está sendo segurada pelo auxiliar. A mira divisada vai servir como esse guia. Depois que eu apontei o equipamento para essa posição, eu vou conseguir, então, olhar e fazer as leituras. Então, a mira deve estar posicionada sobre a referência de nível. Nessa primeira posição, obrigatoriamente na minha referência de nível. É a primeira leitura que eu vou fazer, a minha mira tem que estar na minha referência de nível. Beleza, então agora eu já vou conseguir olhar no meu equipamento. Olhando nesse equipamento, percebam que a mãozinha está aqui na lateral, nesse parafuso de ajuste da imagem. Então, aqui eu vou conseguir fazer o ajuste da imagem. Tem uma lente interna no meu equipamento que se movimenta para frente e para trás, permitindo, então, que eu consiga observar com maior nitidez o observador que eu estou olhando. Eu não apontei o equipamento para o meu auxiliar com a mira, então agora eu vou tornar essa imagem mais nítida, ajustando esse parafuso de ajuste da imagem. Na pontinha aqui na onde que eu olho, tem o ajuste dos fios do retículo. De novo, é importante que vocês retornem aquele vídeo das partes constituintes do nível para relembrar isso daqui. Então, a gente já pode olhar na luneta, com o auxílio do parafuso de ajuste da imagem, a gente vai focalizar o auxiliar que está segurando a nossa mira. Então, essa etapa vai permitir que nós enxerguemos o nosso auxiliar que está lá segurando a mira no ponto de referência de nível. O objetivo dessa etapa, então, é focalizar a mira de tal forma que seja possível realizar a leitura dos fios estadimétricos. Como eu disse, superior, médio e inferior. A primeira visada que nós iremos fazer é a visada de ré, sempre feita sobre a referência de nível. Primeira visada de ré feita na referência de nível inicial. Quando eu olho na minha mira, o que eu estou vendo é mais ou menos isso daqui, fio superior, fio médio e fio inferior. Então, como que vai funcionar essa leitura? Eu vou realizar a leitura dos fios estadimétricos. Para o cálculo das cotas, a gente vai utilizar apenas o fio médio.
mas é recomendável checar a leitura por meio dos fios superior e inferior. Um outro motivo de obter os fios superior e inferior é conhecer a distância entre o ponto de estação e o ponto visado. E ele vai servir aí para checar as informações por meio de desvios padrões conforme estabelecido pela norma. A norma, inclusive, estabelece que a leitura tem que ser feita dos 3 fios, superior, médio e inferior. Então, aqui nós vamos fazer a leitura dos 3, muito mais, porque nós não temos experiência suficiente para fazer a leitura apenas do fio médio. Então, a gente não está indo para campo todos os dias, nós não temos uma equipe de campo formada, igual a equipe das empresas. A gente está fazendo uma disciplina, então nós vamos operar o equipamento poucas vezes. E para isso a gente precisa de fazer essa checagem dessas leituras dos fios. Então a gente vai ter a verificação em campo. Quando a gente estiver em campo, nós vamos checar essa validade dessas informações, aonde o fio médio ele vai ser aproximadamente igual ao fio superior mais o fio inferior dividido por 2. E esse aproximadamente igual vai permitir uma variação entre o valor lido e o valor calculado inferior a 2 milímetros. Então, tem o valor que eu li, que é o fio médio, tem o valor que eu calculei a partir do fio superior e do fio inferior. A diferença entre esses dois valores tem que ser de no máximo 2 milímetros. Passou de 2 milímetros, faça novamente a leitura dos fios estadimétricos, superior, médio e inferior. É necessário a gente ter essa garantia para ter a qualidade no nivelamento. Beleza, tô deixando aqui alguns exemplos para a gente trabalhar em leitura de mira.